Pessoal, desculpas os inconvenientes, tem coisas que não dá para a gente prever, mas a gente também consegue se virar e esse é um exemplo, né? Que de alguma forma a gente conseguiu vir para cá e está acontecendo. Então tá tudo bem. E a gente vai refazer essa live ainda melhor lá no Instagram quando conseguir. Beleza? Então obrigado para quem chegou, para quem está participando. E é isso aí. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigado por participar dessa live com a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a você, Rodrigo, por ter aceito. Na verdade, era uma live para a gente conversar com meus clientes também, né? Porque eu acho que o seu conteúdo seria muito importante para eles. Com certeza. E meus clientes não têm Zoom. Mas a gente vai fazer uma outra ou a gente vai achar uma outra forma. Eu não sei se isso... Sim, com certeza. Eu acredito que por esse momento que a gente está vivendo, com certeza tem muita gente usando e fazendo live e isso com certeza contribuiu para esse bloqueio, né? Alguma coisa nesse sentido. O Instagram bloqueou live de todo mundo, inclusive dos blogueiros. Então, tem que esperar liberar mesmo. É geral. Vamos nessa, que quem está aqui a gente vai honrar a presença de quem está aqui e vamos fazer o que a gente veio para fazer. Então, vamos. Bárbara, se você quiser colocar aqui para a gente as perguntas e vamos bater o papo, vamos falar o que a gente... Pronto, vamos bater um papo. Me apresentar primeiro para o pessoal, eu sou advogada trabalhista. Meu interesse em trazer Rodrigo para essa live, seria uma live mais para meus clientes, para melhorar um pouco as condições de trabalho dos meus clientes. E eu acho que isso começa por essa questão ética e moral, né? Que é uma questão que ele aborda muito bem. Mas aí vamos seguir aqui mesmo dessa forma e vai dar certo, vai dar bom. Vai dar bom, já está dando. Eu tenho várias dúvidas sobre ética e moral e gostaria que você tirasse minhas dúvidas. Vamos lá. Então, existe alguma diferença entre ética e moral? Existe diferença entre ética e moral. Qual que é a diferença básica entre as duas? A diferença é que ética, ela é definida em função de princípios e valores que determina o que queremos, se podemos e se devemos. Então, o princípio ético determina se eu quero, se eu posso e se eu devo. Porque tem coisa que a gente quer, mas não pode, tem coisa que a gente pode, mas não deve. Então, a ideia da ética tem a ver com esses princípios que tem a ver com uma sociedade, com um coletivo. Já a moral ela é um pouco diferente. A moral, ela está relacionada ao comportamento que determina se você está sendo ético ou não. Ou seja, vou explicar de forma mais fácil. A ética por exemplo, a ética é o conjunto de acordos coletivos como normas, legislações que permite, por exemplo, nós sabemos que nós não podemos pegar o que não é nosso. Isso é um princípio ético. A moral, que é o comportamento na prática, se eu pego aquilo que não é meu, não estou sendo moral. Mas isso não significa que eu não tenho ética, porque ética todo mundo tem. Ética é estabelecida no coletivo em função de princípios coletivos, valores de uma sociedade, de uma cultura. Então, uma coisa é você ter ética, a outra coisa é você ter moral se você está agindo e se comportando de acordo com a ética. Ficou claro? Tá. Ficou. Para mim ficou claro. Mas aí você consegue me dar mais exemplos de ética? Bom, consigo. Vamos lá. Ética, como ela tem a ver com princípio, ela muda em função de culturas e em função do tempo. Se a gente parar para observar, há 20 anos atrás, era normal, era ético você fumar num lugar fechado. Se você tivesse, inclusive, num avião ou num auditório fechado, você podia fumar. Hoje em dia, 20 anos depois, isso não é ético. Fumar em lugares fechados não é ético. Então, esse é um exemplo. Sim, entendi. E ética muda, inclusive. Entendi. Tá, agora na prática, porque eu acho que o que interessa mais pra gente aqui é a prática. Legal. Como é que o funcionário pode fazer? O que é que o funcionário deve fazer
utilizando a ética e a moral para ter reconhecimento profissional. Boa, boa, boa. Então, o que um funcionário pode fazer usando ética e moral para se tornar reconhecido, né? A verdade é que reconhecimento é uma coisa que as pessoas perguntam sempre e todo mundo quer ser reconhecido. Quer ver? Se a gente fizer um teste para quem está com câmera, quem quer ser reconhecido, levanta a mão. Todo mundo. Eu quero. Todo mundo quer. Só que ser reconhecido, a pergunta é: o que é reconhecimento para cada um de nós? A percepção de reconhecimento, ela muda. Então, o primeiro ponto para desmistificar o que a ética e a conduta ou a moral pode contribuir com o reconhecimento. Primeiro, eu preciso entender o que é ser reconhecido para mim. Tem pessoas que querem ser reconhecida de forma salarial. A parte financeira pode ser um reconhecimento e está tudo bem. Outras pessoas querem um reconhecimento no sentido de verbalização, ou seja, que alguém chega e reconheça, que fale, que percebe e reconhece que ela faz um bom trabalho. Porque tem pessoas que o problema não é salarial, é só uma questão de ego, é uma questão de reconhecimento, porque isso também é importante e também está tudo bem. E o que a ética e a moral têm a ver com isso? A verdade é que em todos os lugares existem o quê? Uma ética baseada num coletivo. Por exemplo, uma empresa, ela tem as regras internas dela, que é como se fosse uma legislação interna. E, às vezes, daquele universo daquela empresa tem leis muito próprias. Então, o que é ser ético dentro daquele contexto, às vezes, é diferente de uma empresa para outra. Isso eu estou falando das regras de ética e conduta de cada empresa. E o reconhecimento, ele sempre vai ao encontro de quem cumpre as regras. É difícil a gente não respeitar alguém que cumpre tudo que é combinado. A gente pode até falar que a pessoa, às vezes, faz papel de bobo, porque é toda certinha. Mas é difícil a gente não respeitar e não reconhecer uma pessoa que cumpre as regras. Faz sentido? Faz. Para mim faz muito sentido. Eu estava vendo aqui que se eu enrolo pro lado, eu vejo as pessoas, né? É, porque tem mais gente, além das pessoas. Eu não tenho muita intimidade com o Zoom também, não. Tá tranquilo, a gente vai ajeitando aqui. Tá. No seu dia a dia, você orienta o funcionário a conhecer o código de ética da empresa? Boa! A pergunta que fica diante desse contexto é a seguinte: quem deve procurar o código de ética e conduta da própria empresa? A empresa deve ensinar o funcionário ou o funcionário deve ir atrás das regras de ética e conduta da empresa? E aí vamos envolver as pessoas aqui. Quem puder estar e tiver com câmera, quem aqui conhece as regras de ética e conduta da onde trabalha? Levanta a mão. Giacomo tá na área. Pô, Giacomo, que saudade de você, cara. Muito bem. A Giovana, conhece, Giovana? Fica com a mão levantada quem conhece. Meu Deus! O Giacomo conhece, que acho que foi ele que escreveu. Tá. Eu acredito que as regras devem ser buscadas pelo profissional que quer ser mais reconhecido e disputado. Por quê? Todo lugar tem regra. Dentro da casa de cada um de nós tem uma regra. Só que é uma regra que não está escrita necessariamente num papel. Mas dentro da casa de cada um tem uma regra. Tem uma ética particular daquela família. Isso é normal. E aí, existir uma ética, a pergunta é: a gente é moral em relação ao que está combinado dentro daquela ética? Então, eu acredito que quem quer ficar bem dentro de qualquer contexto que seja, ele deve ir buscar aquelas regras. A empresa deve ir buscar as regras, deve levar a regra para o funcionário, ou o funcionário deve ir atrás? Eu acredito que quem tem interesse tem que ir atrás. Esse é o meu pensamento. A empresa, às vezes, ela não é estruturada suficientemente para isso. Um bom funcionário, ele pode perguntar como é que funciona aqui. Sim. Normalmente, quando você entra na integração, que você faz, né? Conhece a cultura da empresa. Algumas empresas me definiram hoje, essa cultura do código de conduta foi que me definiram hoje. Por exemplo, eu comecei a estagiar
muito cedo em um escritório que era de âmbito nacional. E esse escritório, ele definia, inclusive, a cor do esmalte que a gente podia usar. Audiência, por exemplo, eu não faço audiência de calça jeans, eu só uso as cores dos esmaltes até hoje. E eu saí desse escritório em 2010. Isso ficou em mim, porque eu queria crescer, queria ser contratada nesse escritório. Então, eu conheci a fundo o código de conduta desse escritório. Não sei se é isso que eu fiz, se era correto para o meu reconhecimento profissional na época. Eu acho que isso faz muito sentido e você deu um belíssimo exemplo, Bárbara. Você, como advogada, estando no fórum, inclusive já tem até polêmicas que surgiram em relação a isso, de pessoas que estavam usando algumas roupas e não foi autorizada, como advogada, participar da audiência porque ela estava elegante. Eu já vi isso várias vezes. Eu já vi juíza tirar advogado de mesa de audiência porque ele não estava com a gravata. Então, olha que loucura. E isso, eu não sei, isso é escrito em algum lugar, Bárbara? Não, mas o nosso código de ética fala que nós temos que nos vestir de forma condizente com a profissão. Ótimo. E aí tem juiz que faz isso mesmo. Tem juiz que fala, não, você não vai fazer audiência vestido dessa forma. Então, olha que interessante. Esse é um exemplo claro de uma situação que não está escrita, mas é um acordo, é um código ético, percebe? Agora, a pessoa está sendo ou não moral se ela tiver ou não cumprido esse código, percebe? Entendi. Tá, então aí o funcionário, o ideal é que ele corra atrás desse código, já que ele está querendo ter reconhecimento, para ele se aliar ali com a conduta da empresa. Exatamente. Com o espírito da empresa, com a alma da empresa. Exatamente isso. Pronto, aí vamos lá. Eu sou uma funcionária que fiz isso, mas eu tinha um chefe extremamente grosso. Legal. Que esse meu chefe, esse é meu superior hierárquico, ele não cumpria o código de ética nesse ponto. Ele era uma pessoa grosseira, arrogante, mas entrega resultado. Eu quero reconhecimento profissional. Para mim é extremamente difícil ir contra ele. Como é que eu posso agir nesse caso? Interessante. Quem aqui já teve problemas? Nós estamos num ambiente seguro, gente, então tá tudo bem. Já teve problema com gestor, ou diretor, ou dono de empresa que não seja ético? Quem já teve problema? Pode ser até cliente. Quem nunca, né? Quem nunca? Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E aí, eu vou falar três coisas. A primeira coisa é a seguinte. Quando a gente tem liberdade para conversar com o gestor... Gente, eu vou pedir que todo mundo desligue o áudio, por gentileza. Que está retornando muito aqui. Tem uma galera que já está... É que quem às vezes está no celular, é só clicar no meio da tela e desligar o áudio. Peço a gentileza, só para não ficar tendo retorno. Por favor. Muito bem. Ótimo, vamos lá. Então, quem tem liberdade, primeira coisa, eu recomendo ter um bate-papo muito claro. Aí você fala assim, poxa, Rodrigo, se a pessoa já é totalmente antiética, é grosseira, se eu for conversar com ela, o que vai acontecer? Então... Vai me dar uma patada. Exatamente. Então tem gente... Eu teria medo. Exato. Por isso que a gente tem que avaliar com quem é possível conversar e com quem não é. Essa é a primeira coisa. Porque se a pessoa tem uma dificuldade de receber informação, eu não recomendo que você vai se expor para que isso vire um problema maior. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você trabalha numa empresa que existem canais seguros para você reclamar. Isso poderia ser um RH, isso poderia ser uma ouvidoria, e você poderia buscar essa informação, esse canal. Mas isso é para quem trabalha em empresas maiores. Quem trabalha em empresas menores não passa nem perto de ter um canal seguro como esse. O terceiro ponto que eu vejo é, se o seu lugar de trabalho não está fazendo bem para você, se o seu gestor, o diretor ou a ética daquele lugar não combina com os seus valores, você pode demitir aquela empresa. Ah, Rodrigo, você fala assim, parece que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que se você
não se posicionar e permitir, ou se permitir continuar num lugar que é nocivo à tua saúde física e mental, inclusive, né? Você, na verdade, está se destruindo aos poucos, ou aceleradamente, dependendo do nível do ambiente que você trabalha. Então, eu acredito, o primeiro caso, sempre tentar conversar quando existe possibilidade de conversa. E conversa franca, conversa clara para agregar valor. Se não tem esse espaço, se tiver um canal de comunicação, buscar. Se não é possível nenhuma coisa nem outra, eu não acredito que alguém tenha poder de mudar outra pessoa se aquela pessoa não quiser ser mudada. E, normalmente, um gestor, um diretor, o dono de empresa, quando ele já tem um poder de ser dono, de ter um nível financeiro mais considerável, ele já tem esse desvio de conduta, ele nem aceita. Por esse motivo, eu iria para o terceiro ponto, que é o quê? É mudar de emprego. É achar um lugar à sua altura que não te faça mal e que sim te faça bem. Você falou uma coisa interessante, que é despedir a empresa. Você sabia que você pode aplicar uma justa causa na empresa por causa disso? Olha que interessante, não sabia não. Como é que é isso? Se for configurado um assédio moral, você pode entrar na justiça pedindo a rescisão indireta, que rescisão indireta é exatamente o empregado aplicando a justa causa do empregador. Olha que interessante, a gente está falando com uma advogada trabalhista aqui, viu, gente? Você aplica a justa causa. Pode. Posso dar um exemplo? Vai, João, manda. Eu trabalhava numa das maiores empresas de tecnologia do planeta. Rodrigo deve saber qual que eu estou falando. Agora, por questões éticas e morais, eu não vou mencionar o nome dela. Tá. A gente tinha um hotline de ética e moral e mandava o e-mail para lá, porque eu sofria assédio moral, porque tinha parente meu que trabalhava na empresa. Esse e-mail, ele foi apagado do sistema, foi apagado da minha caixa de e-mail e desde então começou vamos dizer assim, uma perseguição para que eles criassem um motivo de justa causa. E muito comum. Eles argumentaram o quê? Dissídia, que eu não vestia a camisa. O meu advogado falou, João, se eu pegar o resultado do último mês, eu consigo provar contrapor dissídia? Eu falei, pega dos últimos 3. E aí, reverteu? Eles chegaram a aplicar a justa causa? Aplicaram, só que aí entra numa outra esfera, a justiça brasileira. O juiz falou assim, você vai ter que aceitar, porque a empresa é muito grande. Isso não existe, cara. Isso não existe. Sabe o que eu falei pro juiz? Excelência, com todo respeito, aonde termina a ciência, começa a fé. E eu fui carregando o processo até onde dava. E aí? Ganhei o processo. Ganhou o processo. Tá vendo? Não existe isso. Eu não tenho medo nenhuma de empresa grande, pode ser a maior empresa do mundo, mas eu confio no nosso judiciário. Pelo menos o trabalhista eu ainda confio. Foi ela mesma. Eu sinceramente, ela mesma. Eu tô junto com a Bárbara e com você, João, eu acho que é isso. Agora, isso tem a ver com a gente também estar pronto para enfrentar esse tipo de situação. Gente, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo passa. Só que eu acredito que a gente tem que trabalhar na gente. Algo que se chama limite. Qual é o seu limite para suportar esse desconforto nocivo que te faz mal? Quase acabou com o meu casamento, eu ia ficar louco, eu tava com depressão e eu já tava tomando Rivotril. Não dá, cara, não dá. Mas aí eu tive uma crise epilética que me jogou para UTI. Olha que loucura. Não dá. E empresa nenhuma justifica, trabalho nenhum justifica isso. Uma amiga minha que saiu do Brasil, da empresa, e foi para o Japão, lá ela trabalha 16 horas por dia. Ela postou outro dia no Instagram dela, nenhum CNPJ justifica um AVC. Não, boa, não faz sentido. Boa, mas João. você já virou a página, o que importa é isso. Sim, continuar. Obrigado por compartilhar, João. Imagina. Bárbara, parabéns por ter, pelo menos você ganhou, né? Bárbara, agora deixa eu te fazer a pergunta oposta. Vamos lá. O funcionário quer ser promovido, quer ser reconhecido. O que ele nunca deve fazer nesse sentido de ética e moral? Gente, olha que pergunta da Bárbara. O profissional quer ser promovido e reconhecido, o que ele nunca deve fazer.
Eu acho que é a primeira vez que as pessoas, que alguém me pergunta desse jeito e eu tô achando maravilhosa a sua pergunta. O que um funcionário nunca deve fazer quando quer ser promovido e quando ele quer ser reconhecido? Reconhecido. Essa é muito óbvia. Nunca cobrar reconhecimento. Gente, você não está ouvindo? Gente, quem está me ouvindo, levanta a mão. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Tá, o Bruno Ferraz está dizendo que não está ouvindo. Bruno, peço que você... Celso está ouvindo, obrigado. Bom, galera está ouvindo, Edgar também. Legal. Sheila, beleza. Gente, eu vou continuar. Peço que você desconecta, conecta de novo. Vamos tentando aí, tá? E, gente, a gente vai refazer essa live, tá? A gente vai refazer essa live com mais energia, mais poder. Mas vamos lá. Essa pergunta da Bárbara, ela é muito inteligente. Quando a gente quer ser reconhecido ou promovido, o que a gente nunca deve fazer? Nós não devemos cobrar reconhecimento. Eu vou falar das duas coisas, promovido também, mas do reconhecimento nós não devemos cobrar. Reconhecimento se conquista e não se cobra. Não se reivindica reconhecimento. Eu sou bom pra caramba, eu tenho que ser reconhecido, você não me reconhece. Porra, se a pessoa te reconhecesse, você não precisava estar cobrando. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático, que é muito... Posso dar um exemplo? Vai, manda. Eu fazia muito isso nos escritórios grandes, porque eu trabalhava muito, conhecia o código de ética, código de conduta, fazia tudo direitinho, era super eficiente. Tipo, eu me achava a melhor profissional do escritório. E não era reconhecida, mas eu sempre ia para o meu chefe, fazia, você não me reconhece, você é injusto comigo, porque você sabe que eu sou pau para toda obra, eu vou estar sempre aqui. Tá vendo? Mas ele me reconhecia, mas é que eu queria mais, eu queria sempre mais. Aí era o ego, né? É aquela coisa. Era o ego. Era o ego. O ego é... Era. Só que, gente, todo mundo tem isso em algum momento. Só que, de verdade, eu tenho conversado com muita gente, porque a gente está fazendo o nosso workshop Dobre o Seu Salário, e todo mundo quer... Quem não quer dobrar o seu salário? Todo mundo quer. Só que esse workshop Dobre o Seu Salário não é que você vai dobrar o seu salário, seja empresário, seja funcionário, empreendedor, o que seja. Dobrar o seu salário é um processo de você buscar um próximo nível. Você pode até dobrar e triplicar, mas você precisa se reposicionar estrategicamente na tua profissão. E diante disso, eu tenho falado com as pessoas, e é muito comum que as pessoas me falam, Rodrigo, eu só quero ser reconhecido. E aí eu pergunto, o que é reconhecimento para você? Então, eu estou respondendo o que a gente não deve fazer quando a gente quer ser reconhecido. Primeiro, não deve cobrar reconhecimento. Segundo, a gente precisa entender o que é reconhecimento para a gente, como eu já falei anteriormente, para você não cobrar ou esperar algo que nem você sabe o que é. Quantas vezes eu pergunto para as pessoas assim, ó, quem é você? Sem dizer o que você faz, sem dizer a profissão ou as formações que você tem, defina as suas qualidades, o que te move, os seus valores e o que você é bom. E quando eu pergunto isso, muitas pessoas não conseguem descrever. Falam um monte de coisa, mas afinal não descreve seu potencial, suas habilidades especiais. Se a gente não se conhecer, porque o que é reconhecer? Tudo que é de novo, né? Então, refazer é fazer duas vezes, retrabalhar é trabalhar duas vezes, reconhecimento é conhecer duas vezes. Então, como é que a gente pode ser reconhecido se nem a gente se conhece? Então, para ser reconhecido, a gente precisa se apresentar de um modo que a gente possa gerar confiança. E o que gera confiança? O que gera confiança é você se comportar e relacionar bem. Então, a base da pirâmide para você gerar confiança é se comporte e se relacione bem. Depois você tem que ter conhecimento em alguma coisa que gere interesse nas pessoas. Todo mundo aqui tem uma habilidade especial dentro do teu contexto, do teu trabalho profissional, que você é reconhecido por aquilo, você é bom por aquilo. Isso não significa que você é o melhor do mundo, mas você é bom em alguma coisa. Então, se você se relaciona bem, se comporta bem e conhece algo bom,
Qual que é o próximo passo? Gerar resultado. Não adianta você ser legal, gente boa, ter conhecimento e não ter resultado. Agora, quando você tem as três coisas, você gera confiança. E confiança, por consequência, gera reconhecimento. Portanto, o que você não deve fazer? Você não deve cobrar. E, afinal, deve fazer o quê? Você deve mostrar muito resultado. E se por algum motivo, mostrando muito resultado, você não é reconhecido, mesmo tendo clareza como você gostaria de ser reconhecido, talvez você esteja no lugar errado. E se a gente está no lugar errado, o que a gente tem que fazer? Mudar o lugar? A gente não tem que mudar as pessoas, a gente tem que mudar de lugar, por mais desconfortável que ele seja. Ah, não, eu queria ficar aqui. É lógico que você quer ficar aqui. Ficar onde você está é sempre mais confortável. Então era muito melhor que teu chefe te amasse, dobrasse seu salário e você nem precisasse pedir. Só que isso só acontece no mundo perfeito. Só que aonde existe mundo perfeito? Em lugar nenhum. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Legal, legal. Dale, vai lá mais. Tem mais aí, ô Bárbara? Posso? Vai. Tá todo mundo em casa agora, por causa espero que estejam todos em casa quietinhos, por causa do coronavírus. Estamos. Você tem algum conselho para essa galera que está em casa agora, que precisa agora, acima de tudo, manter o emprego? Boa, boa. Que pergunta boa. Esse é um momento de muita incerteza, de muita insegurança. Mas eu reforço duas coisas. A primeira, a gente sente aquilo que a gente se alimenta. Alimento em comida. Se você se alimenta bem, você acaba sendo mais saudável. Mente tem a ver com a informação que você se alimenta. Quem aqui, e eu gosto de envolver as pessoas para saber como que vocês estão. E se está todo mundo acordado também. Quem quiser ligar a câmera, eu peço gentileza de ligar a câmera quem puder agora. Quem aqui está acompanhando as notícias, os números de infectados no Brasil e no mundo e os números de mortos? Levanta a mão. Sinceramente, quem está acompanhando? Todo mundo. Eu levantei a mão simbolicamente. Eu não estou. Eu não estou. E de verdade, eu comecei a perceber, e eu tenho conversado com muita gente por conta dos programas que a gente tem feito online. E a pergunta que a Bárbara fez, ela é ótima, porque como se preparar, manter seu emprego e se sentir seguro no meio disso tudo? Gente, como é que você pode se sentir seguro se alimentando de medo e de incerteza? Eu não estou dizendo que você não tem que estar informado, mas eu estou dizendo que você não precisa ficar várias horas do dia acompanhando o placar, número de medalhas da Olimpíada, para saber quantos mais subiu de infectado. Gente, as pessoas vão se infectar. Não tem jeito. Não tem como. Agora, se você ficar mais dentro de casa, você está mais protegido. Se você não pode ficar dentro de casa, use todas as precauções que você possa usar para você se proteger melhor. Agora, se você se permitir ficar ouvindo o tempo todo aquilo que te assusta e te amedronta, você vai ter mais isso. Você está se alimentando disso, você vai sentir mais medo. Só que medo, ele é um sinal de alerta, não é um sinal de paralisia. Só que quando você bebe muito desse veneno, você acaba paralisando. E aí a maior oportunidade que todos nós que estamos aqui temos nesse momento é fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. É trocando ideia, é se preparando para o que está por vir. Existe uma certeza. Isso vai passar. Vai deixar muitos efeitos colaterais. Vai deixar. Mas isso vai passar. E como cada um de nós queremos estar quando tudo isso passar? Se a gente ficar só assistindo isso e parar no tempo, talvez a gente não esteja tão bem quando tudo isso passar. Só que se a gente conseguir aproveitar esse tempo, porque agora todos nós temos um pouco mais de tempo. Tudo bem que quem está trabalhando em home office acaba às vezes até trabalhando mais, e eu recomendo que tenha regras de horários, limites e tal,
E isso para mim é um desafio, porque eu acabo trabalhando mais do que eu sempre trabalhei dentro de empresa, quando você trabalha em home, porque você acaba quebrando algumas barreiras, né? Mas a minha recomendação é: use esse momento de uma forma dentro do limite, do possível que é para você. Cada um tem um limite e uma possibilidade. Mas evite ficar assistindo toda hora o que está acontecendo. Se você, por algum motivo, não consegue, bloqueia. Tem aplicativo que bloqueia acesso a alguns sites. Bloqueia, cara, para você não ver. E olha, de tempos em tempos, sei lá, uma vez por dia, coloca limite. Fala, Giacomo, manda. Deixa eu ligar o áudio aqui. Boa noite, tudo bom, Rodrigo? Tudo Boa bom? noite. Assim, eu concordo com você, né? Só fazer um resumo aí do que foi falado até agora, né? Ética para a gente está ligado diretamente ao modo de ser, né? Caráter. E a moral está ligada aos valores estabelecidos pela sociedade. Acho que esse é um bom exemplo, falando agora dessa pandemia aí que se instalou com a gente, que não é a primeira e não vai ser a última, né? Foi decretado aí porque perderam o controle, né? Então, perceberam que perderam o controle e tiveram que envolver de uma certa forma, porque não descobriram a vacina, para envolver todo mundo. E a gente está em casa aí hoje, em função de tudo a sociedade, né, inteirinha está em função desse problema aí que está acontecendo. Só que eu acho assim, na minha opinião, a gente não só deve filtrar, concordo plenamente com tudo isso, mas eu acho que a gente tem que adotar um novo modelo para que a gente possa, em função disso, aprender com essa pandemia, com esse problema agora, para o futuro. Por um exemplo bem prático, fui no sacolão, né, onde você pode comprar comida, tinha um casal lá com uma máscara no rosto, os dois, só que eles estavam sem luvas, eles estavam apalpando as frutas. A gente sabe, né, quem já teve a oportunidade de viajar para outros países, se você fizer isso no Japão, por exemplo, é crime. Se você fizer isso numa Europa, é crime. Se as frutas estão ali, elas estão boas. Significa que a mão dele está contaminada, ele se preocupou com ele, mas ele não se preocupa com o próximo. Pode estar contaminando a fruta e estar passando aí a doença, né, ou qualquer outro tipo de problema, através daquele contato, porque a mão dele está infectada. Então, pode ser a ética e a moral dele, onde fica? Você entendeu? Então, eu acho que ele tem que aprender, né, com tudo isso e saber filtrar, mas aprender os novos costumes, novos hábitos. Isso veio para ficar. Não é a primeira e não vai ser a última. Isso é coisa do homem, vai continuar vindo. E a gente tem que saber como se tratar. Hoje, um exemplo bem prático é o Japão. Por que ele não sofre? Porque o japonês, porque ele não cumprimenta, não é porque ele é chato, porque ele sabe, né, muito para trás, que ele vai ter problema de contaminação. Você entra na casa dele, ele tira os sapatos na porta. Por quê? Porque o sapato carrega uma carga de vírus. Então, ele sabe muito bem como é que funciona tudo. Por isso que ele não está se dando mal. E para ele é muito simples. Não é que está isolando as pessoas, mas a gente começa a usar para pensar, né? Usar isso para pensar a nosso favor e saber aquilo que a gente vai ganhar com isso. Boa, Giacomo, obrigado por compartilhar isso. E você me ajuda a lembrar uma outra coisa. Eu uso muito nos meus treinamentos, palestras, esse comentário que o Giacomo fez do Japão. Eu usava, inclusive, o exemplo da máscara. A primeira vez que eu ouvi que os japoneses usavam máscara, na minha inocência ou imaturidade, ou até uma cultura corrompida que eu tinha, eu enxerguei o quê? Eles usam para se proteger. Até que alguém me falou, não, eles usam máscara quando eles estão gripados ou tem alguma coisa para não transmitir nada. E essa é a diferença da responsabilidade coletiva, que tem a ver com ética, do que a responsabilidade de individualidade. E eu acho que tudo isso, toda situação ruim que acontece na nossa vida, em qualquer circunstância, ela deixa aprendizado. E o principal aprendizado que eu vejo é a inteligência e a responsabilidade coletiva. É pensar mais no outro. E eu acho que o Giacomo foi muito inteligente no exemplo, e agradeço mais uma vez, porque esse exemplo é clássico, né? A pessoa está se protegendo, mas ela está pouco se lixando para o outro. E muitas pessoas, no meio desse contexto todo, pode ser que já esteja com o vírus, só que por uma imunidade alta e por uma saúde boa, ela acaba não sentindo o efeito.
Mas ao transmitir para alguém que não tem a mesma imunidade, a mesma saúde, ela compromete. E aí que vem a solidariedade, a generosidade e o nível de maturidade social que a gente, infelizmente, acaba não tendo muito no nosso país. É verdade, mas a gente tem visto exemplos muito bons também, né? Com certeza. Eu tenho visto muitos exemplos positivos. Tem muita coisa negativa ainda, mas tem muito exemplo positivo. Muito bem. Tem mais pergunta para nós aí, Bárbara? Não, basicamente eram essas as minhas dúvidas. Você me deixou um pouco triste agora falando do coronavírus. Não, eu acho que isso E eu que trouxe o assunto. a gente trouxe esse assunto, mas eu acho que eu queria finalizar hoje e primeiro agradecer a todos que estiveram aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Essa galera que está aqui está trabalhando, não está trabalhando? Liga a câmera aí, quem está trabalhando, por favor, vamos fazer. Quem está trabalhando em casa, levanta a mão. Em casa, levanta a mão. Quem está trabalhando na empresa mesmo, levanta a mão. Na empresa. Giacomo está na empresa. Davi continua na empresa. Acho que o Edgar também me falou esses dias que está na empresa. Cris chegou na área. E aí, Cris? A Cris também está seguindo na empresa. Beleza. Eu estou acompanhando, Rodrigo, bem de perto todas as medidas que estão sendo lançadas pelo presidente, todas as regras trabalhistas que estão sendo adotadas. E, né, até agora, são muitas medidas que só vão prejudicar o empregado. Grande parte só vai prejudicar o empregado. Mas, assim, eu estou respondendo dúvidas de graça, assim, sem cobrar nada. Estou fazendo consultoria para o pessoal lá através do meu Instagram. Então, se quiser ir lá me seguir, tem tudo lá explicadinho sobre as MPs. E amanhã eu devo fazer alguns vídeos também. E eu estou respondendo muita dúvida no privado. Fala comigo no privado. Se algum de vocês tiver qualquer problema, qualquer dúvida, é só falar comigo. Tá? Meu sobrenome é Paracampos, é um nome só, Paracampos. Tá? Meu Instagram é barbara.paracampos. Aí me sigam lá que a gente conversa lá no privado. Muito bom, gente. É uma oportunidade legal, porque muitas vezes a gente tem dúvida em relação à legislação, como se proteger, e ter uma pessoa para dar suporte como a Bárbara é muito importante nesse momento, né? Seja para os empresários que estão aqui, seja para quem é gestor. Sim, eu estou dando suporte para todo mundo. Estou dando suporte para minhas clientes, sou empresa de 4 mil funcionários, mas também para meus clientes que são reclamantes, porque nesse momento é o momento que a gente precisa se unir. Com certeza. E a gente precisa realmente se apoiar e se ajudar. Com certeza. Então, caminhando para o fim, o Celso está aqui na área também. Eu vou fazer um spoiler aqui, um spoiler. Quinta-feira vai ter uma live também muito especial. Se o Instagram resolver atormentar a nossa vida, a gente cai para cá de novo. E a gente vai fazer uma live com o Celso para falar sobre tecnologia, como anda esse universo. Sabe o cara que sabe tudo de SAP, a maior ferramenta de MRP, de sistematização de empresas da Gigante? Esse cara aí é o Celso. Então ele está aí com a gente. Um prazer ter ele aqui também. E nós vamos fazer esse papo, né, Celso? Se quiser abrir o microfone aí para falar um oi. Oi, pessoal, boa noite, prazer aí. Sou o Celso, trabalho com tecnologia, com o sistema SAP. Queria até dar umas ideias aí. Bom, a gente está 100% remoto, né? Consultores, analistas de suporte, está cada um na sua casa. E a gente tem feito algumas coisas aí bem interessantes. Hoje a gente fez uma sessão com a empresa inteira, onde os donos quiseram passar uma mensagem positiva, acalmar um pouco, né? Tá todo mundo preocupado em perder emprego, em ser demitido. E a gente tem feito uma coisa bacana, as equipes, nas suas equipes, têm feito algumas sessões de descompressão, a gente chama de descompressão, onde nessas sessões usa-se ferramenta como o Zoom, o Teams, cada um com a câmera aberta, e se fala de tudo menos trabalho. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo? Abrir a câmera e apresentar a casa para o resto da equipe. Falava de vários assuntos. É uma confraternização. Exatamente. É porque assim, eu sou diretor da empresa. A gente tem conversado muito a preocupação com a saúde mental das pessoas. Sim. Porque não é todo mundo que consegue ficar em casa isolado e produzir. Então, a gente está muito preocupado em pessoas ficarem depressivas, ficarem mais fechadas. Então, a gente está tendo... O RH também tem atuado muito nessa preocupação de estar em comunicação constante com os times. Lógico, fazer os times produzir também, porque
a gente precisa manter os nossos serviços ativos para os clientes nos pagarem, senão já tem vários clientes ligando, querendo renegociar prazo, postergar. Então, a gente está muito preocupado em manter a equipe ativa, mas muito preocupado com o lado emocional da pessoa, mental mesmo. Então, essas sessões de descompressão que a gente falou é bem interessante, tem funcionado bem e a gente está vendo o pessoal realmente produzir. Então, na quinta-feira, o Rodrigo me convidou, eu vou falar algumas coisas. A gente tem feito algumas coisas interessantes na área de CX, que é Customer Experience, na experiência do cliente. Legal. E a gente estava falando dos funcionários, agora me veio uma outra coisa. Além do CX hoje, que é muito badalado, né, que é Customer Experience, a experiência do cliente, tem um outro jargão que é o EX, que é o Employee Experience, que é a experiência do colaborador, do funcionário. Boa. Então, a gente se preocupado muito o que a gente pode fazer para o funcionário se manter na empresa, né? Eu comentei com o Rodrigo, hoje a gente está na área de SAP, meus consultores são muito assediados pelos concorrentes. Então, para a gente não ter um turnover alto na empresa, a gente discute muito o que a gente pode fazer, porque nem tudo é salário, né? O que é importante, lógico que salário é importante, tudo, mas é importante a pessoa se sentir bem, ter um bom ambiente de trabalho, realmente sentir que ela está num lugar bom para trabalhar. Então, a gente tem discutido muito isso também e feito várias ações para retenção de colaboradores, né? Então, Vocês têm canal de ética, Celso? Oi? Vocês têm canal de ética? Não, a gente não. Assim, formalmente não, tá? Não temos nada formal. Mas a gente tem atuado muito na RH. Eu tive muito turnover nos últimos 2 anos de troca de consultores. A mão de obra que a gente usa é muito especializada, então a gente está com muita preocupação. Então a gente tem trabalhado muito com esse negócio dos colaboradores, de manter os colaboradores. A gente tem programas de pagamento de PLR, de avaliação. Hoje eu comentei até com o Rodrigo, a gente avalia os profissionais usando uma metodologia chamada do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, em cada uma dessas áreas, a gente faz as avaliações e, no final do ano, se ele atingir lá a medição dele que a gente propôs, ele tem um PLR no final do ano. A gente faz uns negócios diferentes. Por exemplo, lá, o CLTista tem dissídio, mas o PJ e o corporado também tem dissídio. Mesmo que a lei não tenha dissídio para eles, a gente também dá um percentual de dissídio para PJs e para cooperados. Então, uma série de coisas que a gente vem fazendo para realmente os funcionários se sentirem bem, quererem continuar na empresa e não sair correndo na concorrência porque recebeu um aumento. Eu acho que se você quer segurar o pessoal, você deveria implementar esse canal de ética íntegro, obviamente. Não sai caro, você pode terceirizar isso aí. Tem muitas empresas por aí que fazem. Às vezes a gente acha que é uma coisa que vai ser muito cara, é só para empresa grande, mas não, dá para empresas menores fazerem também. Porque Legal. você vai começar a descobrir coisas que a galera reclama quando confia. Verdade. Interessante. Celso, muito obrigado aqui por essa explanação. Quinta-feira, então, gente, vai ter eu e o Celso ou lá no Instagram, se tiver tudo em ordem, ou a gente vai para o YouTube, é uma outra opção, ou aqui mesmo no Zoom. A gente dá um jeito. Beleza. Obrigado, Celso. E eu queria... não estava nada disso combinado, eu agradeço, Celso, essa explanação. E antes de a gente finalizar, esse é um exemplo. A gente entrou num assunto um pouco desconfortável, essa história do corona que é verdadeira. E aí a gente falou sobre diretores, donos de empresa arrogante, antiético. E aí vem o Celso, que é diretor de uma empresa, e olha o nível de preocupação dos exercícios de descompressão, que eu acho que ele regou aqui de uma forma muito interessante o nosso bate-papo também. E perceba onde grandes efeitos vêm de pequenas coisas. Pequenas coisas são encontros de as pessoas mostrarem, descomprimirem a tensão, mostrando a casa, mostrando a família. E eu queria conectar com esse exemplo coisas que minha esposa está fazendo. Por exemplo, meu filho, ela teve a ideia de ligar o Zoom para ele falar com os coleguinhas da escola. Ele estava super triste, porque acaba ficando muito tempo dentro de casa. Ele fez uma reunião como a nossa aqui, com uma turma da sala dele, que tem o grupo das mães, né, no WhatsApp,
montou, todo mundo caiu pro Zoom, que é essa mesma plataforma, e fizeram isso. Aí deu tão certo ontem, hoje eles repetiram. O detalhe, ele só não quer que a gente fique perto, ele vai pro quarto e aí eles ficam lá conversando, né? Mas ele tem 8 anos e está usando. Minha mulher acabou de conversar com a avó dela, que é bem senhorinha, pela câmera. E no dia a dia, querendo ou não, no meio de tudo ruim que está acontecendo, às vezes a gente acaba se aproximando mais de pessoas que não tinham uma barreira e agora a gente achou uma forma de quebrar. Olha como é louco. Então, no meio de... Rodrigo, Diga. Que a gente está se forçando a usar essas ferramentas remotas, quando tudo voltar ao normal, eu acho que muita coisa vai pegar, porque a gente faz tanta reunião hoje, tem que viajar para outro estado, tem que se deslocar 2 horas até o cliente. Então, acho que a gente vai se acostumar com essas ferramentas remotas e quando voltar ao normal, no mercado de trabalho, vai mudar bastante coisa. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Então, obrigado. Bárbara, muito obrigado. Nós vamos fazer a nossa live com a sua turma lá também. Pois então, é, fiquei triste agora com minha turma. Não fique, não. Meus clientes precisam ouvir falar sobre a ética e moral. Então, acho que 100%, 99% dos meus clientes chegam até mim por um problema ético e moral. Eu sei como é que é. A gente trabalhou muitos anos e eu continuo em grandes, gigantes empresas e eu ouço tanto de reclamação e problemas que as pessoas têm com isso. Mas a gente viu aqui exemplo de um diretor de uma gigante empresa que tem uma visão diferente. Então, existem problemas e pessoas com ética e visão distorcida, mas também tem grandes gestores, como esse exemplo que a gente teve aqui com o Celso, exemplo que a gente teve com a Bárbara, e eu sei que todo mundo aqui tem bons exemplos. Então, gente, a gente pode olhar o lado... O copo de todo mundo está na metade. A gente pode olhar o lado cheio ou o lado vazio do copo. Eu prefiro olhar o lado cheio. Eu sei que o momento é difícil, mas isso vai passar. E quando passar, se nós estivermos mais preparados, a gente vai estar melhor do que a gente entrou nessa situação. E aí, eu quero me despedir de vocês dizendo que nós estamos com o workshop Dobre o Seu Salário. Nós explicamos as 8 coisas que as empresas mais esperam, gratuito. A aula tá só é lá no perfil do Instagram, vai lá e assiste. Amanhã, logo cedinho, 5h30 da manhã, 6 horas, eu estarei liberando a aula 2, que são as 12 habilidades necessárias para superar o que as empresas esperam. Então, quem quiser se desenvolver e aproveitar esse momento de forma produtiva, corre lá e participa, beleza? Gente, Rodrigo, manda, João. O que você falou, a gente está passando no momento que está forçando a gente a ser antifrágil. Boa, antifrágil, é essa a palavra. É isso. Lembra aí. que você fala bastante comigo? Total. Porque eu tô tendo que fazer isso com a minha família. Eu tô ensinando eles a se tornarem antifrágeis. É isso aí. Frágeis, né? É crescer no meio do caos, crescer no meio do sufoco. E a gente tem voltar mais forte. Voltar mais forte. Voltar mais forte, voltar mais humano, que eu acho que isso é uma lição acho que é uma lição maior que a gente está tendo, né? Minha avó costumava dizer o seguinte: Deus perdoa sempre, os seres humanos às vezes, a natureza nunca. Então a gente tem que entender como a gente cuida da natureza para que a gente não tenha que passar por isso de novo. É isso aí. Porque, às vezes um vento transmite um negócio desse. Mas vamos que vamos. João, obrigado. Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Deu muito certo, viu? Deu muito certo. Ainda que o Instagram é uma estragada, nós conseguimos ainda sair dessa. E, Bárbara... Mas você me deve uma, viu, para meus clientes. A hora que você quiser. Só na quinta-feira que eu estarei com o Celso. Amanhã à noite é o único dia que eu não prometo. Amanhã é meu aniversário. Vou ficar mais... Parabéns! Então, amanhã eu não prometo que eu vou fazer live, não, mas na quinta-feira a gente faz com o Celso e depois, logo na sequência, a gente marca também. Depois a gente marca a nossa. Sim, vamos marcar, porque meus clientes ficaram tristes lá, desolados, coitados. É isso aí, a gente vai fazer. Gente, obrigado pela presença, parabéns por vocês estarem buscando mais preparação e conhecimento. E a gente tá junto, vamos nessa, é só o começo e a gente vai sair melhor do que entrou nessa situação toda. Um abraço e boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau. Eu não sei nem sair disso aqui. É só encerrar. Bota no encerrar.